Graça e paz, graça e paz. Sejam bem-vindos, vão entrando. Graça e paz. Graça e paz, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um dia de leitura. Graça e paz. Vamos começar. A paz, Patrícia, seja bem-vinda. Vamos começar já. Temos que fazer um bocadinho mais cedo, que eu tenho uma conferência hoje na igreja. São 3 dias, é hoje, sexta, amanhã, sábado e domingo também. Então hoje e amanhã preciso fazer um bocadinho mais cedo as lives. E no domingo podemos fazer no nosso horário normal, às 20 horas. Hoje vamos fazer às 18. Então vamos começar. Depois as pessoas vão entrando também, né? O Insta vai notificando. Oh, aleluia, Senhor, te dou o controle, a autoridade desta live, Senhor. Capítulo 10. Hoje vamos ler o Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Diz assim: Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. A visão de Pedro. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou.
Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Vou parar aqui um pouquinho que é para falar um pouquinho aqui dessa visão que Pedro teve, né? Eu entendo que Pedro estava a dormir, né? Enquanto estava à espera que a comida ficasse pronta, adormeceu e teve essa visão do lençol com esses alimentos, né? Que diz que tinha animais, tinha répteis e tinha animais de 4 patas, né? E essa voz, né, ele ouviu uma voz a dizer que é para ele comer, mas ele disse que não ia comer porque ele nunca tinha comido nada impuro ou nada, nada contaminado. O que ele quer dizer com isso? No Antigo Testamento, né, no livro de Êxodos, acho que Deuteronômio também está. Tem uma passagem bíblica que fala, né, sobre os alimentos que Deus considera impuros e alimentos que Deus impuros e imundos, né? E outros alimentos que Deus considera limpos, né? Então, os alimentos imundos e impuros, Deus proibiu que o povo israelita comesse. Tem uma lista, né? Tem muitos, aliás, vocês já devem ter ouvido falar do porco, eles não comem porco. Então, nessa lista tem coelho, tem uma série de alimentos que eles não podem comer. Entre peixes também, há certos peixes sem escama, eles também não podem comer. Ou seja, Deus orienta que não se comece esses alimentos, né? Porque são considerados alimentos impuros. E depois tem a lista dos alimentos que se podia comer. Então é aqui que Pedro diz, né, que ele nunca comeu esses alimentos, então ele não entendia por que no sonho, né, que ele estava a ter ou na visão, porque aqui a palavra é êxtase, pode ser entendido como sonho ou uma visão que ele estava a ter, era-lhe oferecido um lençol com esses alimentos e tipo, ele ouvia uma voz ali dizer que é para comer e ele disse que não comia, nunca comeu, então não iria comer. Continuando, né? Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio, que é o centurião, né, que mandou os homens irem ter com Pedro, descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Estamos a falar de 2 Simões, né? Um Simão que é o dono da casa e outro Simão que é Pedro, porque Pedro antes chamava-se Simão, Jesus muda o nome dele para Pedro. Então ainda, né, algumas pessoas não o conheciam como Simão. Então, em algumas ocasiões a Bíblia chama ele de Simão Pedro até. Então, enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e deixa. Não hesitem em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitando todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Pedro na casa de Cornélio é o título. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo, mas Deus me mostrou que eu não devia chamar impuro ou imundo a homem nenhum.
Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar porque vocês me mandaram buscar? Deixa eu parar aqui um pouquinho e tentar entender, né, ou fazer entender o que está a passar aqui. Então, os judeus era o povo escolhido por Deus. Quando Jesus vem, começa a andar com, né, os apóstolos começam a andar com ele, começam a aprender que Jesus fazia milagres, pregava e falava, né, do reino. E Jesus deu essa orientação a eles quando ele voltasse, que era para eles continuarem com essa obra. Então, o que estamos a falar aqui? Estamos a falar que Jesus vem, que é para nos, né, porque aqui fala em gentios, nós precisamos entender quem são os gentios. Gentios somos nós que não somos judeus. Ou seja, nós não fazíamos parte, vamos assim dizer, do povo escolhido, e nós passamos a fazer parte por causa da vinda de Jesus, por causa da morte e ressurreição de Cristo. Nós passamos a fazer parte do projeto de salvação. Então, era necessário que esses judeus que andaram com Jesus, né, os apóstolos, passassem avante, né, adiante, a palavra que Jesus lhes deu, a orientação, tudo o que tinha que ser feito, né, para a salvação, por exemplo, arrepender-se dos pecados, serem batizados, receberem o Espírito Santo, tudo isso, né? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ou seja, essa palavra precisava de ir adiante. Nós lemos nos capítulos anteriores que houve uma conversão em massa sempre que eles se reunissem, ou às vezes até no ato do milagre, né? Eles faziam um milagre ali, as pessoas ouviam e viam e se convertiam, eram batizados e tudo mais. Mas houve a necessidade já de começar a se expandir essa conversão, vamos assim dizer, onde pessoas que não eram judias também começaram a se converter. Esse Cornélio não era judeu, era um centurião, né, de Roma. E ele também era temente a Deus. Ele disse que já ouviu falar de Deus, né, como Nosso Senhor, Deus, né, no caso. E aí ele queria ouvir falar de Jesus, entender mais o que o ministério ou coisa de Jesus, o ministério de Jesus, né? O que tem que se fazer, o que tem a acrescentar naquilo que ele, na informação que ele já tinha. Então ele pede para chamar Pedro. Só que como ele pronto, para Pedro explicar a ele, né, dar essa aula ou explicar sobre toda essa pregação, vamos assim dizer. O que ele faz? Ele também convida outras pessoas, né? De certeza que ele já andava ali a conversar, olhar Deus, assim, Jesus, falar sobre a palavra. E as pessoas também interessadas nele convidam, olha, vamos receber um homem que andou com Jesus. Então convida essas pessoas. Essas pessoas eram não judias. Ou seja, ainda existia, embora Pedro soubesse que o evangelho era para ser pregado para todas as pessoas, né? Todos aqueles que crescem iriam ser salvos. Embora ele soubesse disso, ainda existia ali um bloqueio, porque não é tipo, toda a tua vida tu ouves que os outros são gentios, são indignos, né? De seguir aquilo que tu crês. De repente, ele tem que mudar esse conceito, né? Ele tem que saber que já não é válido só para eles, mas tinha que expandir essa informação. Aí ele tem aquele bloqueio. Por isso Deus dá essa visão a ele e mostra, né, os animais, porque tipo, e ele diz, nunca comi animais impuros, né, nem imundos, então não vou comer. Mas Deus está lhe mostrando o contexto de que tipo, não é para tu julgares. O reino de Deus é para todos agora, não é só para os que comem ou deixam de comer. Não como porco, não como isso ou aquilo. Não, agora o reino de Deus é para todos aqueles que creem. Todos aqueles que aceitarem serão salvos, independente de serem judeus ou não. Então aqui ele explica, diz isso a eles, né, que tipo, vocês sabem que nós judeus não sentamos com gentios, não sentamos com não judeus, mas eu estou aqui porque Deus me deu essa visão, me deu essa orientação. Jesus me orientou que assim fosse, e Deus me dá essa visão de que não existem impuros e puros. Não temos aqui, não, eu sou judeu, eu sou pura, e você que não é judeu angolano, é português, ou é brasileiro, ou é moçambicano, seja de que nacionalidade for, você é impuro. Já não existe isso, já não existe separação de povos. Somos todos aceites, né, aos olhos de Deus, desde que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Isso garante a nossa salvação. Então, queria abrir esse parênteses que é para poder, né, contextualizar e pronto, e dar continuidade. Então, paramos no versículo 29.
Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção, posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando, a essa hora, às 3 horas da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus... que tempo peguei, só um minuto. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê receba o perdão dos pecados, mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Voltando a falar, gentios somos nós, não judeus, né? Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. O que é falar em língua? É falar em línguas estranhas, né? Aquelas línguas que nós não entendemos, mas é o nosso espírito a falar para Deus, ou a falar para o Espírito Santo, né? É uma oração que é entendida só no Espírito. Só o Espírito Santo é que entende essa oração. E esses que estavam ali, foram convidados por Cornélio, né? Eles estavam ali, ouviram tudo o que Pedro falou e foram batizados com o Espírito Santo e já começaram a falar em línguas. Então as pessoas estavam com Pedro, né? Que de certeza que já tinham visto outras vezes, outras maravilhas, começaram a ver que até os gentios estavam a ser batizados com o Espírito Santo. Até os gentios estavam a falar em língua, ou seja, não era um dom que né, não era uma graça, vamos assim dizer, que era só para os judeus. Eles aí tiveram a prova daquilo que Jesus já tinha lhes orientado, que todo mundo iria receber o Espírito Santo. Todos aqueles que crescem em Jesus iriam receber o Espírito Santo. E está aqui. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Então, eles já tinham sido batizados com o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo. Eles começaram a falar em línguas, mas ainda não tinham sido batizados na água. Então é aqui que Pedro diz, né, que eles podem ser agora batizados na água, né?
são batizados na água e ainda pedem a Pedro para permanecer com eles durante alguns dias. Ou seja, é exatamente para continuar a aprender, né? Para eles continuarem a ouvir as boas novas. Então, o que é? O que temos que fazer? O que devemos mudar a partir de agora? É exatamente isso que nós, quando nos convertemos... Minha mãe tá a ligar para mim. Então é isso que nós, né, quando nos convertemos, nós não sabemos o que é certo, o que é errado. Claro que com senso comum, né? Você, conforme vai crescendo, os teus pais vão te ensinando o que é certo, o que é errado. Aprendes na escola, aprendes na rua, né? Onde for, vais aprendendo certo e errado. Mas existe a conduta para o cristão, né? Há coisas que nós fazemos ou fazíamos que às vezes não é, até nem é mal, vamos assim dizer, nem é pecado ou né, tipo de todo, mas que não podemos continuar a fazer, ou seja, devemos abrir mão de certos comportamentos, devemos abrir mão de certas falas. Muitas delas são pecados, muitas delas não devem mesmo ser feitas, porque atrapalham o nosso processo de conversão, atrapalham a nossa comunhão com Deus, certo? Porque Deus é um ser limpo, é um ser puro. Então, se é para ter uma conexão com Deus, também precisa de se purificar. Vamos ser santos? Não vamos ser santos. Vamos morrer continuando a pecar, continuando a errar, até Jesus voltar, né? Para nos levar a nós individual, com a morte, ou Jesus vir e buscar a igreja em comunidade, né? Mas até lá nós vamos continuar a errar, vamos continuar a cometer erros. Mas é preciso que a pessoa, que nós, né, com esforço, com os a corrigir, né? Os erros que nós fazíamos, as falas, as ações, os pensamentos, né? Tudo isso é preciso ser moldado e adaptado, vamos assim dizer, a um novo ser que nós somos. Então, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos saber? A Bíblia, hoje temos a Bíblia, né? No tempo do Pedro, ainda não existia a Bíblia compilada em todos esses livros. Havia os papiros, né? Havia os manuscritos, que eram individuais e só tinha acesso quem fosse ao templo, né, ao sinédrio, né, essas pessoas tinham acesso à palavra, mas nós estamos a falar que esse sinédrio, a palavra certa não é sinédrio, porque o sinédrio parece como é que se diz? Onde se julga, né? Um tribunal, vamos assim dizer. Mas, pronto, a igreja naquele tempo, a palavra agora não me vem. Se alguém se lembrar, por favor, me ajude aqui. Mas é preciso lembrarmos que os líderes... sinagogas. Essa é a palavra certa. As sinagogas, os líderes das sinagogas eram contra o evangelho de Jesus. Eles eram contra com aquilo que Jesus pregava. Por isso é que eles crucificaram Jesus. Então, não tinha lugar fixo para essas pessoas que começaram a se converter, irem congregar, irem aprender. Eles não tinham um livro como nós temos hoje, que nós podemos ler. Isso não posso fazer, isso já posso fazer. Eles não tinham isso. Então, havia essa necessidade, né, de pessoas que já sabiam da palavra. Começou pelos apóstolos, os apóstolos foram, né, introduzindo para outras pessoas, foram chegando. Então essas pessoas também não pararam por aí, essas pessoas continuaram a falar. Para além de pregar o reino de Deus, também é pregado aquilo que é a nossa conduta como cristãos agora, né? O que é que nós devemos fazer a partir de agora que aceitamos a Jesus? Como é que nós devemos agir? Podemos continuar assim? Isso tu podes continuar. Não, aqui não podes. Então, ajustar, né, os caminhos, as veredas, como a palavra de Deus diz. Então, essa necessidade desses homens pedirem a Pedro para continuar ali com eles, exatamente para continuar a falar sobre Jesus, né, os feitos e o que é que Jesus tinha prometido que podia acontecer ainda, e também aconselhar, né, acompanhar e orientar aquilo que eles deviam deixar de fazer. Então, isso que estamos aqui a fazer. Estamos aqui, eu e você, estamos a aprender, que é para quê? Para continuarmos também a fazer o trabalho de Pedro e os outros apóstolos. Levamos adiante, levamos avante a palavra do Senhor. E precisamos de aprender, assim como eles aprenderam, né? O que é que podemos, o que é que não podemos e tal. E então é isso. Hoje terminamos, né, o nosso capítulo 10. Estamos no nosso 10º dia do ano. A começar bem com a graça do Senhor. A começar já com esse projeto de leitura bíblica. Você que não tem Bíblia, eu aconselho você a comprar uma Bíblia física. É bom, né? Desfolhar, apontar,
Passas ali um marcador, bem, já li essa parte é interessante, gostei, deixa eu, né, sublinhar, que é para me lembrar no outro dia, né? Então é bom ter a Bíblia física. Se você não tem ainda, né? E tem no telefone, ou se não tiver no telefone, baixa o aplicativo para ter ali uma Bíblia também no aplicativo. Se não tens nenhum nem outro, ouve, vai ouvindo. Eu estou a ler a Bíblia. Então você vai ouvir, porque a fé é assim, a fé vem do ouvir a palavra. É isso que a palavra de Deus diz. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então estamos aqui nesse projeto de leitura. Amanhã, se Jesus não voltar, vamos ler o capítulo 11. Então amanhã vamos fazer nesse mesmo horário, 18 horas, daqui da Inglaterra, que em Angola são 19 em Angola, 19. Eu acho que eu escrevi errado na mensagem lá no story. Eu, em vez de pôr 19, acho que eu pus 17. Acho que eu pus uma hora a menos. Então, mas pronto, é isso. É amanhã, então, às 17 da Angola, 18 da Inglaterra, Portugal, né? Estamos aqui na continuação da nossa leitura. Espero que vocês estejam a gostar. Espero que esteja a ser... que vocês estejam a crescer espiritualmente. Estejam a ficar firmes na rocha que é Jesus. E... não puseste bem. A Flávia disse que eu não pus bem. Acho que eu meti 17 da Angola. Isso por isso que a minha mãe deve estar a ligar para mim. Deve estar a ver, mas a live vai começar, ainda não começou. Não, 18 horas lá é 17 aqui. Aqui é 18, então lá já são 19. Isso é que eu escrevi errado lá. Então tá bem. Então, meus queridos, minhas queridas, vou vos deixar. Mas o Senhor está com vocês. A mão de Deus está sobre vocês, sobre a vossa casa. Vou fazer uma oração para nós terminarmos. Fechem os vossos olhos, se puderem. Amém? Amém. Pai Santo, Pai querido, Rei da Glória, graças te damos, Senhor, nesse momento, meu Pai. Graças te damos, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, porque estiveste conosco, meu Pai. Nós cremos, Senhor. Estiveste conosco desde que acordamos até agora, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue conosco, que a tua presença, a tua doce e bendita presença esteja sempre conosco, Pai Santo. Guarda, meu Pai, o nosso resto de noite, Senhor. Guarda os nossos caminhos, guarda os nossos corações, Senhor, guarda as nossas famílias, meu Pai, nas tuas santas e benditas mãos, Senhor. Senhor, nós oramos, meu Pai, eu oro, Senhor, por todas as pessoas aqui presentes, Senhor. Eu oro pela casa de cada pessoa aqui presente, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor vai de encontro, meu Pai, que a tua presença, meu Pai, vá de encontro a cada casa aqui, meu Pai, cada necessidade do teu filho, da tua filha, Senhor. Vai de encontro, meu Pai, a tudo aquilo, Senhor, que nós lemos hoje, meu Pai, que o Senhor continua a ministrar nos nossos corações, meu Pai, que possamos crescer, meu Pai, de dia em dia, meu Pai, na tua palavra, meu Pai, que possamos crescer em fé, meu Pai, e que possamos, meu Pai, ser realmente seguidores teus, de Cristo, Senhor Jesus. Que possamos, meu Pai, levar a tua palavra adiante, meu Pai, mas que essa palavra, meu Pai, que não morra conosco. Que possamos ser discípulos, meu Pai, do teu santo nome, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, entregando, meu Pai, o resto da noite nas tuas santas e benditas mãos, Senhor. Entregando, Senhor, nossas vidas nas tuas santas e benditas mãos, meu Pai. E na certeza, meu Pai, de que amanhã, meu Pai, será um novo dia de aprendizado, meu Pai. Um novo dia que o Senhor irá falar conosco, meu Pai. Em nome de Jesus, assim eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Fiquem na paz e a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Um beijo grande para todos. Tchau.